Ele fica surpreso que a ressurreição tenha dado certo, mas ele se pergunta o porquê de ter renascido como uma criança de 3 anos. Ele lembra que era a grande espada do Império, aquele que chegou ao ápice dos poderes, uma pessoa, uma espada. E os imortais que desejam subir ao topo aos seus olhos não são nada além de vermes, mas ele acabou sendo traído pelo seu melhor amigo e foi emboscado por 300 imortais, e teve seu orgulho arruinado, mas felizmente ele tinha um segredo e conseguiu separar seu espírito e preservar suas memórias. Mas a pessoa que convocou seu espírito foi um garotinho. O prota aperta as bochechas do garoto e diz que ele é a coisa mais fofa, e pergunta como ele pode ser tão forte, pois é muito jovem. E o garoto diz que alguns dias atrás centenas de cultivadores malignos atacaram sua seita, e roubaram os tesouros. Eles quebraram muito rápido a formação da montanha e mataram todos. O pai do garoto era o mestre da seita e também o mais forte cultivador, e para proteger a seita ele usou suas artes secretas, e como resultado sua essência se esvaiu, e sua fonte de cultivo acabou em 3 horas, e até sua vida estava se esvaindo. E depois da batalha, seu pai revogou voluntariamente a sua posição de mestre da seita. Mas as pessoas se aproveitaram disso e forçaram o garoto a beber veneno. O prota diz que o destino os uniu, e diz para deixar com ele. Já na mente do garoto, o prota se dá conta de que só sabe falar e não vai ser tão fácil assim. Ele sabe que tem um traidor na seita e a seita está instável, e um grupo está tentando tomar o controle para eles. E já que ele foi capaz de se tornar o mestre da seita, ele acredita que seja velho o suficiente. Em seguida o prota se levanta e vê um grupo de pessoas curvadas e pensa que, comparado àqueles velhos idiotas de sua vida antiga, esse grupo não é nada demais. De repente um homem grita dizendo que a seita está para cair, e confiar em um moleque de 3 anos como mestre da seita é um grande risco. E o prota diz para que todos se levantem. O prota sabe que o mais importante é ganhar respeito. De repente uma mulher loira acha ele fofo e se aproxima. E ele diz para ela não o olhar com aquela cara. E ela diz que ele tem um rosto fofo e redondo com cílios lindos. E pergunta se pode apertar seu rosto e ele acaba cedendo. E ele pergunta aos anciões qual é a situação da seita. E um velho responde que a seita interna e externa foi danificada. Os picos Tianlou e Zishu e a piscina do céu eterno foram destruídos. No total 13 anciões foram assassinados, e inúmeros discípulos morreram. E que se eles voltarem a seita irá cair, e pergunta o que devem fazer e que a essa altura tem que deixar a decisão para o prota. E o velho olha para os outros que por terem medo concordam que o prota deve tomar a decisão. O velho sabe que todos estão furiosos com o garoto, e acha que ele não pode resolver isso. E mais cedo ou mais tarde a posição de mestre da seita não servirá para nada. O prota pergunta quem é ele, e ele responde que é o ancião Kyu Jinshi da seita eterna. O prota diz que o velho é um tio muito da hora e saiu ileso de uma batalha tão desastrosa, e diz que se o pai dele fosse forte daquele jeito não teria sofrido. As pessoas ao redor se perguntam como, pois a cultivação do velho é inferior à do pai do garoto e ele saiu ileso da batalha. O velho pergunta o que ele quis dizer, pois sua cultivação nem se compara com a de seu pai, e grita dizendo que foi apenas porque estava evacuando os discípulos ferido. O prota diz que não foi o que ele quis dizer e pede para que o velho que não grite com ele, pois está ficando assustado e começa a chorar. O velho se pergunta o que está acontecendo. A loira diz ao velho que o pai do garoto usou todo o seu cultivo para proteger a seita, por isso o garoto tem que assumir uma grande responsabilidade, e eles têm que dar seu suporte total, e pergunta por que o velho está sendo tão grosso, pois ele é só uma criança. O velho fica surpreso que todos concordam, e o prota diz para não culparem o ancião, pois ele está dizendo pelo bem da seita, e diz que seu pai falou que a seita é a casa de todos, e ele acredita que todos farão sua parte para ajudar a seita. De repente um homem diz que concorda, pois o mestre da seita usou toda a sua cultivação e ele talvez não viva por muito tempo, e que a mãe do garoto ficou pálida e está em choque. E nessa idade uma criança deveria ser livre, porém agora ele tem que assumir a posição de mestre da seita à mercê dos outros. E para uma criança de 3 anos já era de partir o coração o bastante. O prota fica surpreso ao ver que ele realmente está tentando ajudá-lo, e que talvez ele consiga lidar com problemas. O homem pergunta para o velho se ele está tentando ir contra todos. O velho diz que não ousaria, mas o homem discorda e acha que ele seria bem capaz, e tira suas roupas revelando seus ferimentos. Todos ficam chocados, e o homem diz que também quer ver os machucados do velho.
E o discípulo do velho diz que a cultivação de seu mestre é alta e quando enfrentou 3 pessoas de cultivação demoníaca ele não se machucou, e pergunta se isso também é errado. O velho diz para ele calar a boca e parar de arrumar problemas. O discípulo diz que também tem um machucado, e outro homem pergunta se é isso que ele chama de machucado, e nessa hora o machucado dele se cura. Enquanto isso o velho só pensa em como seu aprendiz é burro. E um homem começa a tirar a roupa dizendo a ele que vai mostrar o que é machucado de verdade, e depois pede para os outros fazerem o mesmo, e todos começam a tirar as roupas e revelar seus ferimentos, e o prota só está confuso no meio de tudo aquilo, e o velho se pergunta, por que tudo está acontecendo assim? E dessa vez todos os mestres mais fortes estão machucados, e ele que preservou sua força virou o mais forte, e se pergunta por que a situação parece estar contra ele. E os homens perguntam se ele não se importa durante as lutas ou está fugindo delas, enquanto pedem para ele mostrar suas feridas, e perguntam se ele sabe quão sério é seu crime. O velho se pergunta por que eles estão indo contra ele, pois normalmente eles não conseguem ir contra suas palavras, que eles que deveriam estar sendo ameaçados por ele. Um dos homens pede para o garoto não se assustar, pois estão do seu lado, e pede para que ele seja corajoso e pergunte por que ele não está machucado. Quando o prota iria perguntar, o velho se pergunta se o garoto planejou colocar 3 contra ele, ou eles descobriram que o menino é tímido e também querem usá-lo de fantoche. O velho faz teatrinho e diz que estava ajudando os discípulos a fugirem e não usou seu cultivo para lutar, e por quê? Estava com medo que os discípulos se machucassem, e diz que se isso conta como delito quer ser punido. Enquanto pensa que sua atuação comparada com a dos 3 homens eles são amadores, o prota se pergunta se o puniu ou não. O velho diz que bem é bem e mal é mal e ele considera ser punido, e pede para não pegar leve com ele. O prota diz que se é assim então irá puni-lo e o pune para encarar a parede e refletir por 3 anos. E o velho fica surpreso e pede para o prota esperar e fala que não era essa a sua intenção. Enquanto isso o prota finge que está dormindo, e o velho diz que por mais que ele seja uma criança como ele pode cair no sono logo após dizer uma coisa dessas. Enquanto isso o terceiro tio olha para o velho, e fala para ele que uma vez que a ordem foi dada nada pode ser feito a respeito, e que não há o que temer e manda o velho cumprir a punição, e a loira manda todos ficarem quietos, que o jovem mestre estava dormindo e para eles não acordar ele. Enquanto isso o segundo tio pergunta para o velho, que não era ele que queria ser punido. Agora vai mesmo dar para trás? E que o velho só estava blefando até agora. Enquanto isso o prota finge que acordou, e fala a tio que se não quiser receber a punição tudo bem, até porque ele ainda era uma criança, e que não dava para levar a sério, né? O velho fica surpreso, e pensa que esse pirralho estava só atuando desde que começou a puni-lo, e ele não conseguiu imaginar que uma criança de 3 anos atuando tão bem, e que ele foi passado para trás. Ele com a mão no rosto fala que acredita que essa punição seja digna o suficiente, e que vai cumprir a punição. Enquanto isso um figurante grita para ele e pensa um pouco melhor sobre isso. E o velho com um tom arrogante diz que vamos ver até quando vai durar a posição do prota como líder da seita. E o segundo tio fica brabo e o terceiro tio pergunta do que ele estava falando, e se ele estava duvidando do jovem mestre. E a loira diz como ele pode difamar um garoto tão fofo como o jovem mestre. E o figurante ao seu lado fala que ele foi tolo por nunca perceber o quão desumano o velho era. E o terceiro tio fala que vamos executar a lei e levem o ancião Keiil para o Monte das Reflexões. Creio que ele irá adorar o local. E o velho com um tom arrogante pergunta se o Monte das Reflexões aguentaria lhe comportar. Enquanto isso o figurante de cabelos azuis pensa que seu mestre está no 9º nível de cultivação e que ninguém ali poderia ir contra o seu mestre. E por que ele não aproveitaria uma chance dessas de matar esse jovem e se tornar o mestre da seita? Então ele vai dar uma pequena ajuda para seu mestre. Ele grita jovem mestre, e o prota fala que acha que lembra dele, e pergunta se ele é o discípulo do velho, e ele responde que sim, e o prota pergunta se ele não estava ficando dodói também acho que você deveria ir para o Monte das Reflexões, né? O figurante fica enristado e grita, ninguém te ensinou a respeitar os mais velhos? Acha mesmo que é o mestre da seita? Nesse momento o segundo tio e o terceiro tio partem para cima do figurante, mas o figurante conseguiu bloquear seus golpes, e parece que o figurante não é tão fraco. Enquanto isso o velho fala que não vai ficar parado enquanto seu discípulo era atacado. Enquanto isso o prota tá muito feliz por tá vendo o quebra-pau,
e a loira pergunta se ele não deveria estar preocupado com o fato de que a seita só tem o velho como ancião, mas o prota tá muito ocupado vendo a luta. O primeiro e segundo tio perguntam se o velho está tentando se rebelar e ficam surpresos, pois o antigo mestre da seita ainda está vivo. O velho pergunta se eles achavam mesmo que o pai do prota conseguiria lidar com ele em seu estado atual, e diz ao prota que pode até aceitar a punição, mas se alguém encostar em seus discípulos irão conhecer sua crueldade. Os tios e a loira perguntam o que ele pretende fazer ao prota. Ele agarra o prota, que começa a chorar e dizer que pode matá-lo, mas que não machuque os outros. Loira saca sua espada e todos ao redor dizem que para atacar o prota terá que passar por eles antes. O menino pergunta se ele atua bem e diz que seu pai chegou. O velho olha para trás e não vê nada além de caixões. Ele fica irritado e pergunta quem está fazendo aquilo. Ele se pergunta o que está acontecendo, se é o mesmo pai do garoto. E se o desvio de cultivo dele era falso. O prota diz para ele pensar sobre isso. Ele é só uma criança, como seu pai poderia deixá-lo tomar o seu lugar. O velho começa a pensar que poderia ser que o que foi dito sobre o prota naquele tempo era falso e, na verdade, ele se isolou para meditar e está tentando expor suas verdadeiras intenções, e então usar isso como evidência para matá-lo. O velho fica com medo, então pede para que seu discípulo o leve para o Monte das Reflexões. Ele coloca o prota no chão, o arruma e pede desculpa, e diz que vai levar seu discípulo com ele para o Monte das Reflexões e pede para que o prota se cuide bem, enquanto ele não estiver por perto. Ele pega seu discípulo e vai embora enquanto pensa que já esperava que Jianjun queria matá-lo, mas não esperava que fosse usar seu filho como isca. Enquanto isso, o prota diz que o velho está no 9º nível de cultivação e está demonstrando sinais de avanço.